Amém. Boa noite a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que a graça, a doce comunhão do Senhor esteja com cada irmão, com cada irmã, em cada casa que nesse momento está agora sintonizando-se diante da graça de Deus, né? Que o Espírito de Deus, o grande Consolador, possa encontrar cada um nesta hora e dar as bênçãos que cada um necessita, né, para estar de pé, firme nesta hora, né? Quero ter esse mesmo prazer vos cumprimentar, esse irmão em Cristo, o pastor Roberto Santos, né? Eu resido aqui na cidade de Luiz Machado, São Paulo. Temos um pequeno lugar de reuniões aqui, Luiz Machado, situado na Rua dos Alagoanos, número 15, aqui no Jardim São Francisco, né? Graças a Deus. E temos 3 reuniões por semana, né? Temos terça-feira de oração, quinta-feira temos culto também aqui. Nós ouvimos a mensagem do profeta de Deus, dessa última era de Laodiceia, e aos domingos também nós temos culto a partir das 18 horas, né? Culto de louvores, pregação e oração pelos enfermos. E cremos que se você vier um dia nos prestigiar com a tua presença, por certo você será muito recompensado, muito abençoado por Deus, porque Deus sempre está às portas escancaradas, abertas, para derramar sobre vós toda a bênção e dar a você o que você precisa nesses dias que estamos vivendo. Nós temos que recordar que estamos rumando a final de época, final de era também, e tudo está chegando ao seu desfecho, né? Há um grande clímax. E nós cremos que Deus também, e por sua vez, está ajudando aos irmãos, às irmãs, revelando-se a si mesmo, manifestando a si mesmo como o mesmo ontem, hoje e eternamente. E que cada cristão, cada um eleito pelo Senhor, realmente está agora feliz da vida. Saber que, além de ser curado, comprado pelo sangue, é um salvo em Jesus Cristo, né? Graças a Deus. Aproveitando esse ensejo, essa ocasião, desejo também te convidar, se você ainda não é batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, você precisa ser batizado. Fuja dessas falsas doutrinas, fuja desse falso ensinamento que afasta você de Deus. Mas corra para a Escritura Sagrada, analise e veja o que diz a palavra de Deus. Jesus diz assim: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Nós precisamos crer da maneira que Deus quer que nós temos que crer, né? Graças a Deus. Então, que a graça de Deus seja convosco nessa hora, você que está aí pela primeira vez ou mais vezes, né? Ou por onde chegar mais tarde a minha voz, outro dia, você poderá ouvir. Eu desejo que realmente Deus fale ao seu coração. Nós estamos sabendo que num desses dias tudo será fechado e Deus virá buscar a sua igreja, a sua noiva, né? Esse evangelho tanto pregado, tanto falado, um dia terá o seu cumprimento, né? Que a doce graça de Deus se cumprirá através de todas as suas profecias. Que coisa maravilhosa, tá bom? Mas que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, Deus te ajude e que você possa cada dia mais estar caminhando por fé. Hoje o cristão não caminha mais por vista, ele é por fé. Fé na palavra de Deus, fé no seu mover, né? Deus hoje está trabalhando com seus filhos através da fé. E a própria Bíblia diz em Hebreus, né, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então é necessário que todos que vêm a Deus têm que vir por fé, não é? E fé é uma maneira de crer. Você crê corretamente em Deus, viva a sua palavra, cumpra os seus desígnios, seja batizado corretamente em nome de Jesus Cristo. Você está tendo fé, você está cumprindo a palavra de Deus, tá bom? Deus te abençoe, Deus te ajude, no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ouvir uma faixa musical. Eu quero deixar com os irmãos aqui uma escritura. Acho que eu nunca falei sobre isso aqui, mas vamos hoje falar um pouco. Vamos abrir nossa Bíblia em Mateus capítulo 19, o final do verso 8. Amém? São Mateus capítulo 19, o final do verso de número 8. E para isso, peguei um pequeno tema hoje à noite, intitulado Mas ao princípio não foi assim.
tá bom? Então o tema de hoje será: mas ao princípio não foi assim. Deus abençoe a todos. Vamos para uma faixa musical. Glória a Deus. Como é bom ouvir a voz de Deus. É tão bom a gente ouvir a voz de Deus, quando Ele fala aos nossos corações, transborda nossa alma de alegria. Nossos olhos lagrimejam de emoções. Isso mostra que estamos em seus planos, até mesmo quando vem nos corrigir. Somos filhos de um bastardo e aceitamos. Oh, glória a Deus. Fala, Senhor, que a tua igreja quer te ouvir. Amém. Fala, Senhor, reanima a tua igreja aqui na terra. Fala, Senhor, traz tua paz, destrói a guerra. Aleluia. Tua voz traz segurança em nossas vidas. Aleluia. Que tranquiliza nossa alma, nosso ser. Tua voz traz vida onde não tem vida. Vem e transforma todo o nosso viver. Um dia chegaste ao túmulo de Lázaro, com teu poder o autorizaste para sair. Há 4 dias que ele estava sem vida. Mesmo assim, pude tua voz ouvir. A sarça ardente tu falaste com Moisés. Fizeste dele de Israel libertador. Fala, Senhor, a tua igreja te espera. Batiza os santos e transforma o pecador. Amém. Fala, Senhor, reanima a tua igreja aqui na terra. Fala, Senhor, traz tua paz, destrói a guerra. Tua voz traz segurança em nossas vidas. Fala, o Santo Santo, Que tranquiliza nossa alma nos prazer. Tua voz traz vida onde não tem vida. Vem e transforma todo o nosso viver. Amém. Graças a Deus. Vamos lá para a Escritura, irmãos, que se encontra no livro do Evangelho de São Mateus, capítulo 19, apenas o verso, final do verso número 8. Bem o finalzinho aí, tá? Do verso 8, que diz assim para nós, né? Mas ao princípio não foi assim. Eu vou repetir para ficar bem fixo, né?
Mas ao princípio não foi assim. Graças a Deus. Amado Senhor, Criador dos céus e da terra, em cuja presença estamos nesta hora, pedimos que a tua graça e a tua misericórdia possa falar à altura de nossos corações, que nós possamos ouvir de bom grado, acatar a sua voz e colocar em prática, Senhor. Desde já nós pedimos também perdão dos nossos pecados, das nossas falhas, transgressões, tanto por palavras, por gestos ou por obras. Pedimos, Senhor, Pai bendito, nos converta. Ajude a nossa fé, que é tão frágil, tão pequena. Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, que cada irmão, que cada irmã possa estar tendo agora livre acesso, chegar até o trono de misericórdia. Ó Deus, e alcançar a tua benevolência, a posição do teu Espírito Santo, o que nós precisamos, ó Pai, sempre alcançar. E o Senhor tem isso para nós nesta hora. Desde já, pedimos que o Senhor nos ajude. Pai, cada irmão, cada irmã, cada ouvinte, em nome do Senhor Jesus Cristo, teu amado Filho, é que nós oramos, confiado mesmo, de coração na tua graça, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Amados, preciosos irmãos, nós lemos uma escritura muito forte. Se nós tomarmos o cabeçalho, vemos acerca do divórcio. Nós não vamos falar sobre casamento e divórcio, mas eu tomei essa escritura para trazer hoje a condição que o homem está, né? Que a igreja está, que o mundo está, e o pior, dizendo estar com Jesus, né? Mas ao princípio não foi assim. Quando Jesus foi indagado sobre essas coisas, casamento e tudo mais, né, sabemos que isso é polêmico, porque Moisés enfrentou ele, Jesus enfrentou ele, o apóstolo Paulo também enfrentou essa questão e agora o Leombrando também enfrentou isso, né? Mas no verso 8, finalzinho, diz: mas ao princípio não foi assim, porque hoje eles casam, dão casamento, né? Como foi nos dias de Noé e tudo mais. Mas lá no princípio não foi assim, Deus fez um e uma. Mas no sentido da palavra de Deus, Deus, ele sempre permaneceu o mesmo, né? Agora, se você notar, irmãos, ouvintes, nesta hora, vai ver que mesmo lá no princípio, antes do pecado, as coisas eram tudo no original. Você pode analisar, bastou o pecado entrar para que as coisas começassem a descer de ladeira abaixo e se encontrar na posição que está hoje. Por quê? Tudo por causa de um homem ter quebrado a sua palavra, né? Agora, você sabia que a área de segurança que Deus tinha dado para os seus filhos lá no princípio não era o querubim, né? Rodeando o jardim, uma espada no oriente do jardim, e os querubins protegendo o caminho da árvore da vida e como não voltar lá. Não é isso. Isso aconteceu por causa do pecado. Mas ao princípio não era assim. O pecado que fez tudo isso, né? E por causa do pecado veio a morte, veio a indecência, veio a maledicência, veio as invejas, as porfias, as pelejas, as mortes, por causa do pecado. E por que não dizer no sentido espiritual também, que a coisa saiu de controle, né? Como o profeta diz, que por causa do dilúvio a terra se inclinou, ela inclinou para trás. E por causa do pecado, toda a natureza sofreu um baque. Tudo que você pensar que sobre a terra hoje sofreu um baque. Então, aí você vê a discordância, né? E as denominações que as igrejas têm acerca do que diz a palavra de Deus, porque por causa do pecado. E por isso que nós temos que voltar ao Éden, restaurar o Éden antes do pecado. Amém? Então Deus também tinha a sua palavra verdadeira e o homem tinha que caminhar através dela. A área de segurança que Deus deu foi a sua palavra. E o homem e a mulher tinham que caminhar através da sua palavra.
E enquanto o homem, uma mulher, uma igreja está também protegido dentro da área de segurança, que é a palavra de Deus, ele não tem tempo a perder com denominações, ele não tem tempo a perder com o mundo, porque ele sabe, a própria Escritura, que a área de segurança diz que o mundo passa e a sua concupiscência, mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? E nós vemos que a coisa vem desenfreada de lá para cá, aí vem Jesus amenizando a situação, morrendo na cruz por cada um de nós e nos colocando de novo a voltar ao Éden restaurado, né? Mas mesmo nos dias de Jesus tinha 4 denominações, dali saíram outras denominações, e vem progredindo, e daquele galho sai outra, e outra, e de cada galho sai mais uma, daquele outro galho que criou sai outra, e assim está a nossa carreira desenfreada. E Deus não quer nada, e não tem nada a ver com denominações, né? Deus tem algo a ver com sua palavra. E o homem, a igreja, a mulher, seja quem for, deve obedecer a palavra de Deus. Na mensagem, porque nós somos denominação, o profeta diz: é por isso que não temos homens que nos dominam, ensinando o que você tem que fazer, deixe de fazer. Você precisa ter algo para dominar. Você tem que ser uma pessoa organizada em Deus. Tem que ser o Espírito Santo dirigindo a você. Todo verdadeiro homem de Deus deve ser dirigido pelo Espírito Santo, o qual escreveu esta palavra e faz com que você então obedeça a palavra, né? A Bíblia diz assim, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda, não é um pedacinho da palavra que me agrada, não é um pedaço que te agrada, mas toda palavra que sai da boca de Deus. Amém? É o que sai da boca de Deus. Que coisa maravilhosa, né? Então, ao princípio não foi assim. Você sabe que lá no princípio, né? Deus descia no frescor da tarde para ter momentos de adoração ali, para ser adorado por seus filhos, né? Veja que coisa, Adão e Eva, lá no princípio dos pecados. Mas depois que o pecado entrou, aí só a coisa começou a decair. E agora nós estamos vendo exatamente em outro tempo perverso. Quando nós vemos o sistema eclesiástico, o sistema denominacional tem invadido a terra, tem procriado, vamos dizer, as suas formas de entender, as suas formas de crer, e anula o princípio. O homem agora não quer mais caminhar como ao princípio de Jesus, mas ao princípio não foi assim. Era tudo organizado, mas eles querem fazer não com que ao princípio foi. Eles querem do jeito que está agora, achando que Deus vai tolerar as pessoas viverem uma vida torpe, uma vida de pecado, e acham que vai para o céu desse jeito. Não, mas Deus, a sua palavra é fiel. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13:8. Sempre nos falamos sobre isso, né? Ele não muda. Ele não tem sombra de variação. Se Deus foi correto e castigou Adão e Eva por causa daquilo, vai castigar também aqueles que realmente estão quebrando a palavra. Porque ele diz: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Se, pois, zeloso, e arrepende-se, volte a praticar as primeiras obras. Volte ao conceito original. Mas as pessoas não querem isso. Eles só vão se aglomerando e vai a Deus dará, e acha que empurrando as coisas com a barriga, conforme o ditado do povo aí fora, Deus vai tolerar desgraça, mentiras, falcatruas, adultérios, né? Fornicações, roubos. Deus não vai permitir isso, gente. É por isso que o povo não gosta do cristianismo. Porque quando se prega a verdade de Deus, o povo não quer. Quer uma igreja morna que pode estar a favor dos seus erros, dos seus pecados. E na verdade, as pessoas não estão preocupadas muito com a vida espiritual das pessoas. Muitos homens dizem ser chamados para pregar, não estão preocupados com a vida espiritual da pessoa. Estão preocupados no seu bem-estar. Se não vai lhe faltar dinheiro, se vai entrar dinheiro o suficiente, se ele quer a casa dele cheia, abastecida, né? Ele não está preocupado em trazer o evangelho puro, o evangelho que corrige, que te coloca na posição que você precisa chegar. Mas Deus, nessa era que estamos vivendo, Deus está trabalhando assim, revelando a sua palavra através do Espírito Santo. Nessa era que estamos vivendo, Deus enviou uma mensagem profética, a qual cumpre o que a Bíblia diz, né? Que ele quer
acho que é Apocalipse, né? 18:4 diz assim: sai dela por meio do sistema, das dominações, de tudo aquilo que te afasta de Deus. Né? Não é aquilo que fala que Deus só quer o coração, Deus quer você todo para Ele. Você precisa dedicar a Ele as suas vidas. Não temos tempo mais para brincadeira. Não temos tempo mais para esperar. Num desses dias as coisas vão ocorrer tão rápido e não vai dar tempo mais. Veja só, quando a chuva começou a cair no dilúvio, a porta já estava fechada, ninguém poderia mais entrar, porque foi Deus que fechou a porta. Ele lacrou aquela porta de tal maneira que nem água entrava mais para dentro. Olha que coisa maravilhosa. Então, se tem tempo hoje, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como eles fizeram lá na provocação do deserto. Depois que saíram do Egito, depois de serem abençoados, ter orado, Deus tem enviado um profeta que foi Moisés, e tantas maravilhas, proteções, olha, curas, aleluias, que coisa maravilhosa. Deus matava suas fomes, sua sede, mas mesmo assim, suas carcaças, seus corpos caíram no deserto por causa de incredulidade. Eles eram incrédulos no tocante às coisas de Deus, mas não vamos ser assim. Não vamos coabitar com o mundo moderno, o sistema eclesiástico, achando que Deus só tem coração e acabou. Mas, que coisa, irmãos. A mente dessas coisas estão deturpada. Deus quer que nós observamos toda a sua palavra. E quem observa a palavra de Deus pode notar que é sempre a minoria. Por isso que o próprio Jesus, na sua oração, diz: graças te dou, Pai, Senhor dos céus e da terra, pois que ocultaste essas coisas dos sábios entendidos e te revelado aos pequeninos, porque assim te aprove a Deus fazer isso, tá bom? E graças a Deus, nós vemos denominações crescer para lá para cá, né? Aí você vê tantas podridões acontecendo aí, e as pessoas dizendo ter Deus. Agora, quando é que Deus traz incredulidade para o povo? Quando é que Deus omite a sua palavra? Nunca, jamais não omitirá. Ele sempre vai revelar a sua palavra. Mas as pessoas estão amando Deus e vivem da maneira que vivem, logo vão seus testemunhos, que está tão longe do norte como está do sul, o leste do oeste. Mas veja só, Deus vem nos unificar através do teu Espírito, em um só acordo, uma só fé, um só pensamento, através da sua mensagem. Deus tem nos visitado com uma mensagem profética. Eu não canso de vos dizer isso, né? Apocalipse 10:7, Mateus 17:11, Malaquias 4, 5 e 6, Amós 3:7. Deus sempre tem visitado o seu povo. E eles têm feito isso nessa era, para ajuntar-nos, voltar, né, nessa frase. Mas ao princípio não foi assim. Deus quer nos tornar alvo, tirar esse espírito de incredulidade, de crença maligna que o povo está aí. A humanidade está debaixo, dentro dessa bolha, preso. Veja, vendo a mesma coisa, ninguém desponta nada, não tem despertamento espiritual. Mas graças a Deus, que há um povo na terra, há uma igreja ainda na terra, que realmente crê e ama a palavra de Deus. E Jesus está vindo para buscar essa igreja. Eu creio fazer parte, você tem que querer fazer parte. Então ajuste a sua vida com a palavra. Saia das nações, do sistema de homens, interpretações privadas de homens, fuja dessas coisas. Corra direto para assim diz o Senhor, que é a sua palavra, que é a Bíblia Sagrada. Amém? Deus abençoe a todos. Nós vamos ouvir aqui um pouco da mensagem do irmão Brana, que ele nos vai ajudar muito nisso, nesse tema da oração, que como tem chegado, né? O que aconteceu. Ele vai fazer uma oração tão boa aqui, tão tremenda. Olha, irmãos, nós temos que parar para ouvir Deus. A melhor coisa que se ouve é Deus. Se hoje ouvir a sua voz, olha também, não endureça os vossos corações, tá bom? Então vamos aqui ouvir a mensagem, começando aqui. O tema nosso mas ao princípio não foi assim. Mas ele vai ler aqui uma parte para nós, pregar para nós aqui, a semente da serpente. Você vê como isso aconteceu lá no Jardim do Éden. A semente da serpente passou por toda a época, passou pela arca e passou lá no tempo de Nimrod, lá no tempo de Daniel, vem até agora no final do Apocalipse, estamos atravessando. A semente da serpente. E tem gente que tem medo de serpente e acaba abraçando a serpente pensando que está rejeitando ela. Tomamos cuidado, ficamos ao lado do assim, diz o Senhor. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus Cristo.
Querido Deus, o grande e poderoso Deus, o qual foi pelo poder do seu Espírito, e trouxe Jesus Cristo, seu Filho unigênito, o qual voluntariamente morreu por nós, pecadores, o justo pelos injustos, para nos reconciliar com este maravilhoso companheirismo que novamente temos com Deus. Como somos ensinados na bendita palavra que tivemos companheirismo com Ele antes da fundação do mundo, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e os filhos de Deus jubilavam, bem antes da fundação do mundo. Como sabemos se isso não foi na mesma época em que o Cordeiro foi morto, quando Deus, em seu grande pensamento, nos viu jubilando e regozijando em nossa salvação por Jesus? E esta noite temos apenas uma amostra daquela grande glória divina que será revelada em sua segunda vinda. Toda enfermidade e tristeza serão aniquiladas. Então teremos um corpo como seu próprio corpo glorioso. Amém. Que assim como é, o veremos. Aqui, quando olhamos para nossas mãos ficando mirradas, nossos cabelos ficando grisalhos e os ombros ficando caídos, estamos cientes de que somos mortais e estamos indo para o pó ao qual nossa cabeça está inclinada. E de onde viemos? Mas, Senhor Deus, com tanta certeza quanto Tu és Deus, Tu fizeste uma promessa de que ressuscitaríamos nos últimos dias. Amém. E cremos nela. Amém. Solenemente nos apresentamos com nossa festa à noite em Tua presença, vindo com ousadia, porque Jesus nos convidou a fazê-lo. Não porque fizemos algo bom, pois não fizemos nada certo, mas vimos humildemente, professando que possuímos este tesouro por causa da sua graça a nós atribuída. Portanto, vimos pedindo que nos abençoes esta noite ao trazer a palavra, porque está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E que a boca de Deus fale esta noite, que as palavras saiam e penetrem fundo em nosso coração, os ouvintes, e sejamos cheios do Teu Espírito e da Tua presença, pois pedimos em nome de Jesus. Amém. Hoje e ontem à noite, melhor dizendo, e hoje, falamos sobre o tema, primeiro, para introduzir, por que não somos uma denominação. E o fizemos enfaticamente porque não somos uma denominação e porque não cremos em denominações. Porque encontramos na Bíblia que denominações jamais foram ordenadas por Deus, foram ordenadas pelo diabo. E provamos pela Bíblia. E como através de denominações se traz o erro. Agora estamos dizendo isso para corrigir e trazer este tabernáculo ao companheirismo em torno da bendita palavra de Deus, que nossa esperança não está baseada no que a denominação diz ou no que qualquer um diz. Está edificada sobre o que o Senhor Deus disse. E essa é a única maneira de podermos ser corrigidos corretamente. E esta manhã, creio que mencionei 5 artigos diferentes que vieram através da denominação, que de forma nenhuma são mencionados na Bíblia, aos quais as igrejas protestantes estão se submetendo. E ensinando como doutrina a mesma coisa que a velha mãe prostituta, a Igreja Católica prega, e passou para a Igreja Protestante. E nos submetemos à mesma coisa, a qual é contrária a qualquer parte da palavra de Deus. A primeira igreja denominacional, vimos isso esta tarde na história dos pais de Niceia, da igreja de Niceia, foi após a morte dos apóstolos que vieram os pais de Niceia e continuaram por vários anos.
325 anos, finalmente chegaram a Nicéia, França, onde tiveram o grande concílio de Nicéia. E lá formaram estes dogmas que a Igreja Católica tem agora e que também foram passados aos protestantes. E como eu disse no ensino esta manhã, cada uma dessas eras da Igreja, até aquela era da Igreja de Tessalônica, os 1500 anos da Idade das Trevas, não houve uma vez sem que ele dissesse: tu ainda tens o meu nome. E deste outro lado não estavam mais em Cristo, saíram com um nome denominacional: católico, Lutero, Wesley, Batista, presbiteriano, pentecostal e assim por diante. Mas pouco antes do encerramento da era, ele disse: diante de ti pus uma porta aberta. Estão vendo? E essa é a era em que cremos estar agora mesmo, a era da porta aberta, entre a última saída da igreja de Laodiceia. E foram exatamente 325 anos até o concílio de Laodiceia, e lá eles adotaram estas formas, tais como aspersão, derramamento e falsos batismos, falso Espírito Santo, todas estas outras coisas. Eles adotaram. E foi então que Lutero, sendo sacerdote e tendo saído da Igreja Católica, trouxe junto estas coisas. E dali veio Zwinglio, de Zwinglio veio Calvino, de Calvino veio Wesley, e assim por diante. E continuam passando esses dogmas adiante. E como Deus pode guiar sua igreja quando eles estão seguindo por caminhos que Ele nunca criou para que neles fossem guiados? Lembrem-se, em Apocalipse 17 encontramos a mulher. Agora, estas palavras são claras, estão escritas na Bíblia, então suponho que eu possa dizê-las. Disse que esta mulher era uma meretriz. Significa que era uma mulher de má fama, que estivesse casada com um marido e cometesse fornicações como o mundo. E ela era mãe de prostitutas, portanto tinha filhas. E desenhamos isso geograficamente, estando ali eu mesmo, vendo isso na Escritura, vendo suas doutrinas e tudo mais. Creio que o Senhor pôs isso abertamente, que não pode ser nada além da Igreja Católica. É a única que pode ser. E ela deu o quê? A luz? As igrejas protestantes. Exatamente, ela deu. E tinha na mão um cálice do vinho da sua fornicação e o dava aos reis da terra. E ela era a governante sobre toda a terra, espiritualmente falando. E é exatamente isso. Não há outra. Vejam, poderíamos voltar a Daniel e ver a imagem. Vejam a imagem, a cabeça de ouro, o reino babilônico, bronze ou prata, Medo-Persas, bronze, Alexandre o Grande, e assim por diante, o reino grego, então os impérios romanos, Roma oriental e ocidental, os dois pés. E notem que nestes 10 reinos, o que vem exatamente com esses 10 chifres, dos quais estávamos falando esta manhã, em cada um desses 10 reinos que haviam de surgir, havia ferro e barro misturados. E esse ferro vem das pernas, que era Roma. E há um veio de romanismo misturado em toda a nação que há sob o céu, através da Igreja Católica. Exatamente. E eles não se misturariam em parte alguma. E eles se casariam entre si. A Bíblia disse que assim. E vejam-os hoje. Seu filho namora uma moça católica. Quando vão se casar, eles têm de prometer criar os filhos como católicos. Veja, vice-versa. Veja, é para romper o poder do outro. Mas, que é isso? A Bíblia afirma que isso tudo é uma prostituta. Agora, o que você vai fazer? Isso mesmo. E como os pecados do povo serão visitados, fomos a Deuteronômio e mostramos que um filho ilegítimo, filho bastardo, não podia nem entrar na congregação do Senhor por 14 gerações. Isso era sob a lei, e Cristo veio para engrandecer a lei. Quanto mais agora, e o que está acontecendo o que há com estas atrevidas na rua hoje, estas mulherzinhas fumantes,
e que usam shorts atrevidos de cabelo curto e tal. Qual é o problema? É porque a mãe delas agiu assim. É visita, a iniquidade de uma geração à outra. É isso. E onde chegamos? Chegamos a um ponto que é só um monte de pecado desordenado. É por isso que Deus levantou a Rússia além com uma bomba atômica para acabar com ela, como foi a inundação antediluviana, quando ele trouxe as nuvens. Claro que trouxe. E a Bíblia diz que sim. Rússia, o país ateísta como eles são, ateu, tem com certeza desempenhado exatamente pelas mãos do Deus Todo-Poderoso. Justo como era para o rei Nabucodonosor destruir Israel, porque falhou em caminhar com Deus. A Rússia está se levantando para vingar os santos da Igreja Católica, do sangue dos santos que ela derramou. A Bíblia disse que assim, vai tomar tudo. Assim, vejam aqui, se a mãe delas foi uma dançarina e a avó e a mãe foi uma moça atrevida, o que ela é hoje? Uma striptease do rock and roll. O que suas filhas serão? E você diz, Deus faz isso? Sim, Senhor. Deus visita a iniquidade dos filhos, a geração, até 14 gerações. Esse Cristo veio engrandecer isso, nós diríamos 100 gerações ou 500 gerações. Ora, ele diz, os antigos, vós os ouvistes dizer, os antigos, não matarás. Eu digo, vós que alguma vez, sem motivo, vos encolerizais com vosso irmão, já matastes. Vós os ouvistes dizer, os antigos, não cometerás adultério. Mas eu digo que quem atentar numa mulher para cobiçar, já cometeu adultério. Ele fez isso, o que é engrandecer, tornar muitas vezes maior. E se sob a lei eram 14 gerações, quanto tempo levará a mesma coisa hoje? Verdade. E jovens e homens de meia idade e homens casados não têm mais respeito por seus votos matrimoniais. Ora, simplesmente pegam mulheres e vivem com elas em qualquer lugar, e como cães comuns. Um cão tem mais respeito e mais moral do que algumas pessoas. E sei que é muito forte, mas é isso mesmo. Por quê? E as igrejas continuam sem dizer nada, porque elas estão agindo justamente como sua mãe. As igrejas herdam isso, porque a igreja e esta igreja protestante saíram da igreja católica. Os pecados da igreja católica são visitados sobre os protestantes. Com certeza são. Por isso, a panela não pode chamar a chaleira de suja. É exatamente isso. Agora, notamos que na Escritura, e não vi nenhum bilhete aqui no púlpito esta noite. Eu disse, mostrem-me um lugar onde Deus ordenou uma denominação. Mostrem-me um lugar onde Deus ordenou uma pregadora. Mostrem-me um lugar onde Deus ordenou a aspersão. Mostrem-me onde foi que Deus ordenou derramar. Mostrem-me um lugar onde Deus mandou alguém ser batizado em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Encontrem essas coisas. E ainda assim, constantemente as fazemos. Estão por toda a existência da igreja. Agora eu disse, do seu modo de... A razão por que não poderíamos ser batistas é porque cremos em batizar em nome do Senhor Jesus Cristo. Nunca houve ninguém na Bíblia batizado de alguma outra maneira. Mostrem-me um lugar onde uma pessoa foi batizada em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Levantarei as mãos e direi que sou falso profeta. E se a Bíblia diz que você tem de ser batizado em nome de Jesus Cristo, significa que tem de fazer assim. Paulo ordenou que eles fossem batizados novamente. Não importava como tivessem sido batizados, tiveram de vir ser batizados de novo. Eles foram batizados pelo mesmo homem que batizou Jesus Cristo, João Batista. Ele disse, isso não funciona mais, vocês têm de vir ser batizados de novo. E tiveram de fazê-lo antes de receber o Espírito Santo. Era o plano de Deus. Talvez me aprofunde um pouco mais esta noite, porque Jesus cumpre sua palavra. Creem nisso?
Agora, quase todos vocês estiveram aqui esta manhã, mas quero acrescentar um pouco mais. Porque Paulo ordenaria isso depois que foi feito? Paulo disse, mesmo que um anjo do céu venha pregar qualquer outra coisa, que seja anátema. Agora você diz, temos nova luz sobre isso. Não, não tem. Foi com isso que o diabo veio a Eva, uma nova luz. Você não precisa de nova luz. Precisa andar na luz que Deus já pôs aqui. Só isso. Agora, observe isso, como é simples. Quando desceram do monte da transfiguração, Jesus disse aos seus discípulos, quem dizem os homens ser o filho do homem? Um disse que tu és Moisés ou Elias, um dos profetas. Ele disse, quem dizeis vós? Ele disse, Pedro, disse, tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele disse, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue. Vejam, não vem através de seminários, não vem através de denominações. Não te revelou a carne e o sangue, não aprendeste isto por nenhuma escola de teologia, mas meu Pai que está nos céus te revelou isto. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Uma revelação espiritual de quem ele é. Notem, e eu digo que tu és Pedro, e te darei as chaves do reino. E tudo o que ligares na terra, eu ligarei no céu. Tudo o que desligares na terra, eu desligarei no céu. Agora, ele tinha de cumprir sua palavra, ou não era Deus. Agora, e quando ele fez isso, alguns dias depois foi crucificado, ressuscitou, subiu ao céu, e Pedro abriu o evangelho no dia de Pentecostes. Ele abriu? Abriu sim. Agora observem, quando todos zombavam deles, porque estavam cheios do Espírito. Foram chamados de hereges, santos roladores, ou algum tipo de nome assim. E até mesmo riam e diziam, estes estão cheios de mosto. E Pedro, pondo-se em pé no meio deles, levantou sua voz e disse, homens e irmãos, escutai a minha voz, escutai as minhas palavras e ouvi-me. Estes homens não estão embriagados como vós pensais. Esta é só a terceira hora do dia. Mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá que do meu espírito derramarei, e o que ele faria sobre seus filhos e suas filhas e suas servas e assim por diante no dia. E quando começaram a ouvir isto, eles se entristeceram no coração, porque ouviram um homem que era analfabeto, ainda assim tiveram de prestar atenção nele, saber que ele tinha algo dentro de si fazendo-o arder, o Espírito Santo. Pará-lo? Ora, seria como tentar apagar um fogo num edifício seco num dia ventoso. Não conseguiria. Ele estava cheio do Espírito Santo. E o que ele fez então? Disseram, bem, homens, irmãos, que podemos fazer para nos salvarmos? Agora, esteja atento, Pedro. Você tem as chaves do reino. Estão vendo? Agora, quando Jesus ressuscitou ao terceiro dia, ele não tinha as chaves do reino dos céus. Sabiam disso? Ele disse, tenho as chaves da morte e do inferno, mas não do reino, porque foram dadas a Pedro. Agora ele disse, Pedro, tudo que desligares na terra, eu desligarei no céu. O que ligares na terra, eu ligarei no céu. Agora aqui está ele com as chaves, para abrir esta bendita coisa ao mundo. E aqui tem ele as chaves na mão. E estavam perguntando, o que podemos fazer para nos salvarmos? Agora, não importa o último apóstolo dissesse para fazer, Deus tem de reconhecer no céu, se lhe deu essa autoridade. Agora, Pedro disse, arrependei-vos cada um de vós, e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Está certo? E é por esta razão que as chaves giraram no céu para qualquer outro nome, qualquer outra maneira, qualquer outra forma, girou na terra e girou no céu. Ou Jesus não cumpriu a sua palavra a Pedro.
E todo lugar na Bíblia em que foram batizados depois disso, foram batizados em nome de Jesus Cristo. E aqueles que foram batizados antes disso, tiveram de ir e ser batizados de novo em nome de Jesus Cristo, para receber o Espírito Santo. Isso ainda é da mesma forma. Amém. Assim, se estamos ensinando o batismo em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, é falsa profecia. Agora, não quero magoá-los, mas tenho de deixar bem claro para que esta igreja saiba. Não estamos aqui como um bando de doidos analfabetos. Sabemos onde nos posicionamos na palavra de Deus. Vejam, sabemos. Desafio qualquer um a me mostrar um lugar onde alguém tenha sido batizado em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Agora, vocês vão dar ouvidos à falsa profecia ou à verdade? Examinem as Escrituras. Depende de vocês. Mostrem-me onde uma pessoa na Bíblia, onde uma igreja já foi ordenada como denominação na Bíblia. Mostrem-me na Bíblia onde já ordenaram uma pregadora. Mostrem-me na Bíblia onde todas essas coisas de que temos falado já foram ordenadas na Bíblia. Não está ali. Digam-me onde está. Você vai a uma denominação, bem, quando os metodistas surgiram, pregaram santificação. Foi bom, mas quando fizeram isso, formaram uma denominação. E isso encerrou o assunto. Foi por isso que a Bíblia disse: tens um nome. Você diz: sou cristão. Bem, a que denominação você pertence? Você diz: metodista? Ora, você é uma prostituta então. Sou batista? Prostituta. Pentecostal? Você é uma prostituta. Você pertence a essa igreja. Você deve pertencer a Cristo. Amém. Não tem nada que dizer metodista, batista. Se é cristão, você é cristão de coração. Amém. Cada uma dessas denominações pode produzir filhos de Deus, isso mesmo. Mas quando você acha que vai para o céu só porque é metodista ou batista, está errado. E é por isso que ficamos fora dessa coisa. Por que os batistas não conseguem entender? Perguntei a um metodista aqui, escrevendo uma tese, faz tempo que escreveu. Ele disse: a única coisa que nós temos contra é que o Senhor anda com os pentecostais. Eu disse: quem são nós? Nós, metodistas. Eu disse: bem, direi o que farei. Irei à sua cidade e você faça com que os metodistas patrocinem. Oh, disse, claro que não poderíamos fazer isso. Eu disse: foi exatamente o que pensei. Eu fico com os pentecostais porque os pentecostais creem nisso. Isso mesmo, eles se agrupam em torno disso. São eles que estão se beneficiando com isso. Amém. Graças a Deus, né? Que coisa maravilhosa é termos um profeta mensageiro, né? Enviado da parte de Deus, que desvenda para nós os mistérios, nos mostra o que nós devemos caminhar. Não caminhamos mais às tontas, né? Debaixo de tutela de homens. Caminhamos debaixo do que Deus disse para nós, através do seu porta-voz, que nos leva a compreender o que está escrito, né? O que está escrito. Graças a Deus. Se você ainda não tem essa graça, que Deus possa ter misericórdia de você e te ajudar. E quando Ele voltar a buscar a sua igreja, você esteja preparado também, crendo. E a tua alma dizendo: ora vem, Senhor Jesus. A Bíblia diz em Apocalipse que o Espírito e a noiva dizem: vem. Ora vem, Senhor Jesus. Que coisa maravilhosa.
Deus os abençoe e prossiga falando intimamente, no profundo de vossas almas, de vosso coração. Esse é o meu sincero desejo, tá bom? Receba isso em nome de Jesus Cristo. Muito bem, já caminhando para o final, temos alguns irmãos em conexão. Temos Dominga Santos, minha irmã Ana Carne, né? Deus abençoe. Lúcia Ribeiro, que sempre está nos acompanhando, né? Coisa boa ter um profeta, ela diz há pouco aí, né? E também Paula Martins, minha sobrinha, e seus familiares, né? Deus abençoe a todos quantos estão nos ouvindo, não tem seus nomes aqui, mas que Deus sabe onde você está. Deus te abençoe e te ajude, tá bom? No nome do Senhor Jesus Cristo, como sempre, eu desejo oferecer uma oração. Se você está doente, enfermo, aflito, problemático, precisando de solução, creia, Jesus Cristo é a solução para os teus, para os meus, para todos os nossos problemas. Não importa a altura, a escala que ele se encontra, Deus ainda é o único que pode destruir todo o mal, curar a enfermidade, viu? Creia somente. Vamos orar. Amado Deus, Pai Celestial, Todo-Poderoso, no nome de Jesus Cristo, amado Filho, eu entrego essas vidas em tuas mãos. Se tem alguém doente, enfermo, aflito, necessitado, eu peço que o Senhor possa ir, ó Deus, com o seu bálsamo, curando e libertando, Senhor. Repreenda todo devorador, todo demônio de trevas, espírito de morte, em nome do Senhor Jesus Cristo. Dê graça a esse povo e os faça santo para te adorar, para te exaltar na beleza da tua santidade, e que as bênçãos do céu possam repousar sobre eles e ungir os corações para eles crerem que o Senhor, ó Deus, é o único que pode salvar, curar e libertar. Se com todos, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, cada casa, cada irmão agora que está em conexão conosco. Amém, Jesus. Amém. Amados preciosos irmãos, Deus abençoe. Obrigado pela atenção dispensada. Já quero te convidar amanhã, se você não tem lugar para congregar, para ir, né, e quer, ou se está aqui perto, fazendo uma visita, estaremos no tabernáculo a partir das 7 da noite amanhã, aqui quinta-feira, para mais uma partícula da mensagem. Estamos ouvindo a mensagem intitulada "Há um homem aqui que pode acender a luz", nesse mundo de trevas, né? Como Isaías, creio que é 60, diz que as trevas encobriram a terra, mas graças a Deus que Deus enviou a luz para nós, que é a tua palavra, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então quem segue Jesus não anda em treva, porque terás a luz da vida, tá bom? Deus abençoe a todos vocês e muito obrigado, boa noite em nome de Jesus Cristo, e vamos terminando aí com mais uma faixa musical. Deus abençoe, até a próxima, Deus assim nos permitiu. Amém. Nunca diga para Deus que você tem um grande problema, mas diga para o problema que você tem um grande Deus. Nunca diga para Deus que você tem um grande problema, mas diga para o problema que você tem um grande Deus. Quando Daniel estava lá na cova dos leões e os seus adversários desejavam-lhe o pior, eles não imaginavam com Daniel estava o que é muito maior. Eles não imaginavam com Daniel estava o que é muito maior. Quando Israel estava lá no Egito escravizado, quanto mais eles clamavam, parecia ser pior. Faraó não imaginava que com Moisés estava o que é muito maior. Faraó não imaginava que com Moisés estava o que é muito maior. Nunca diga para Deus que você tem um grande problema, mas diga para o problema que você tem um grande Deus. Nunca diga para Deus
Amém. Deus abençoe também o irmão Mateus, né? Mateus Jesus, em nome de Jesus Cristo. Quando Elias enfrentou os profetas de Baal, 400 contra 1, levaria a melhor. Porém não imaginavam como Elias estava, o que é muito maior. Porém não imaginavam como Elias estava, o que é muito maior. Quando o pequeno Davi enfrentou o gigante, aleluia, só com uma funda parecia que levaria a pior. O gigante não pensava que com Davi estava, o que é muito maior. O gigante não pensava que com Davi estava, o que é muito maior. Nunca diga para Deus que você tem um grande problema, mas diga para o problema que você tem um grande Deus. Nunca diga para Deus que você tem um grande problema, mas diga para o problema que você tem um grande Deus. Amém, amém. Isso é verdade. Glória a Deus. Deus abençoe nosso coração. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Quando o diabo te provoca, querendo te amedrontar, ele quer que você pense que está cada vez pior. Mas ele é derrotado, porque aí bem do teu lado está quem é muito maior. Mas ele é derrotado, porque aí bem do teu lado está quem é muito maior. Nunca diga para Deus que você tem um grande problema, mas diga para o problema que você tem um grande Deus. Nunca diga para Deus que você tem um grande problema, mas diga para o problema que você tem um grande Deus. Mas diga para o problema que você tem um grande Deus. Amém. Deus abençoe a todos.